quanta terra, que imensidão! Aos olhos do professor de matemática, essa paisagem se traduz em distâncias, medidas. Realmente, as ciências agrárias, como agronomia, zootecnia e veterinária, utilizam inúmeros modelos e ferramentas matemáticas para resolver problemas. E é isso que veremos aqui em Matemática no Sítio. Que bom ar de campo, né? Gostoso. Mas nós não vamos dar férias para matemática. Vamos explorar um sítio que tem aqui perto e vamos ver que tipo de atividades, que ideias matemáticas a gente pode apresentar para matemática cotidiana. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos embora. Vamos lá. Liliana, essa paisagem aqui cheia de obstáculos, tipo barrancos, rios, ainda assim é possível medir distâncias inacessíveis, né? Esse é um dos primeiros motes da trigonometria, medir distâncias que a gente não consegue atingir. Se eu estivesse dando aula no campo, por exemplo, propor isso para os alunos. E eles têm que fazer medições angulares, medir distâncias lineares e ver até que ponto a trigonometria básica ajuda eles a resolver. Por exemplo, a aplicação possível em trigonometria é descobrir a largura desse lago. Com o Bigode ali, nós vamos representar um triângulo retângulo. Bigode, dá uma caminhada daqui até o Caramanchão. Quantos metros? 12 metros! Considerando que o Bigode estava perpendicular a mim, dá para medir o ângulo agora em que o Bigode está. E a gente vai perceber que esse ângulo é de aproximadamente 30 graus. Sabendo que a distância que o Bigode percorreu é de 12 metros e que o ângulo que eu estimei é de 30 graus, então a largura do nosso lago vai ser de aproximadamente 20 metros. Para calcular a largura deste lago, a professora Lilian fez de cabeça a seguinte operação. A tangente de ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ela estimou o ângulo em 30 graus. Consultando uma tabela trigonométrica, veremos que a tangente de 30 graus é aproximadamente 0,57. Substituindo esses valores na fórmula fica assim. A tangente de 30 graus é igual a 12 metros dividido pela largura do lago. Multiplicando em cruz, temos a largura do lago igual a 12 dividido pela tangente de 30 graus. 12 metros dividido por 57 centésimos é igual a 21,5 metros. Muito próximo à estimativa de 20 metros feita de cabeça pela Lilian. Lilian, você nasceu no interior, né? Você nasceu numa cidade do interior. Nasci em São Paulo, mas morei no interior por muitos anos. Aí você está acostumado com grandes distâncias. Nós estamos aqui, né, nessa fazenda. Tudo aqui se mede, não se mede mais em metro quadrado aqui, né? Essa fazenda aqui se mede em metro quadrado ou como é que você mede essa fazenda? Não, é por alqueire. É alqueire, por alqueire. Por alqueire, aí depois cubica em metro quadrado. O sistema métrico decimal é relativamente recente. Ele foi instituído a partir da Revolução Francesa, no ano de 1791. Logo depois, os principais cientistas franceses do século XIX contribuíram para o estabelecimento de um sistema universal que se mostra bastante prático até hoje. Ele homogeneizou vários sistemas de medida que existiam desde os tempos dos gregos e romanos. Antes dessa data, cada região da Europa utilizava distintos padrões de medidas e pesagens, o que gerava muitas confusões entre os mercadores, funcionários públicos e cidadãos comuns. Uma das principais unidades do sistema métrico decimal é o metro, que pode ser dividido em 10 decímetros, 100 centímetros ou 1000 milímetros. A unidade de área do sistema métrico decimal é o are, que corresponde a um quadrado de 10 metros de lado. 100 ares equivalem a 1 hectare, ou a uma região com 10.000 metros quadrados, que equivalem aproximadamente ao tamanho de um campo de futebol oficial. A maior parte das crianças que estudam na cidade não sabem o que é um alqueire, porque elas mal conseguem imaginar um tamanho de uma terra grande, né? O máximo que elas conseguem imaginar é, por exemplo, o tamanho de um campo de futebol.
Quantos alqueires tem essa fazenda aqui? Aqui? É. Aqui tem 8 alqueires. 8 alqueires. É aberto. Agora, Mas que tipo de alqueire é? Paulista? É alqueire paulista. Mineiro? mas que negócio é esse de alqueire? Você sabe dizer o que é um alqueire? Um Quanto alqueire que é um é alqueire, 24 Paulo? mil metros quadrados. 24 mil metros quadrados. É. E você falou paulista porque você está falando de outro alqueire, né? Tem diferença entre o alqueire paulista e o alqueire mineiro, por O exemplo? que você sabe sobre o alqueire mineiro? O alqueire mineiro é 48 mil metros quadrados. O nome alqueire vem do árabe al-kail. Al-kail era o nome que se dava àquelas bolsas ou cestos que se colocavam nos animais de carga, penduradas nos dois lados do seu dorso. Há mais ou menos uns 1000 anos, a capacidade das cestas é que passou a se chamar alqueire, que era usado para indicar uma certa quantidade de grãos. A medida do alqueire em grãos variava de localidade para localidade, até que Dom Manuel I, aquele que era o rei de Portugal na época da descoberta do Brasil, definiu por decreto que o peso de um alqueire seria 13,1 litros. Mais tarde, cerca de 200 anos depois, um outro decreto fixou o alqueire em 13,9 litros. E os camponeses arredondaram esse número e passaram a chamar de alqueire a porção de terra que se podia semear com 14 litros de sementes. O alqueire, portanto, passou de medida de capacidade para medida agrária, usada para medir a superfície das terras semeadas. Aqui na tabela, você pode ver que o alqueire mineiro é o dobro do alqueire paulista e que o alqueire baiano é o dobro do alqueire mineiro. Com o tempo, essas medidas perderam o vínculo com os litros de grãos. Elas foram associadas a outras medidas lineares e de superfície não decimais, como palmos, varas, braças e pés. Praticamente todos que viveram na antiguidade, como os babilônios, egípcios, gregos e romanos, usavam as partes do corpo para medir coisas e distâncias. A polegada, por exemplo, é a medida aproximada deste osso do polegar e equivale a cerca de 2,5 cm. Um pé equivale a 12 polegadas, ou cerca de 30 centímetros, o tamanho aproximado de um pé. Um palmo mede cerca de 22 centímetros, 5 palmos equivalem a uma vara, e 2 varas a uma braça. Você sabe o que é uma braça? Deve ser a distância do braço, alguma coisa relacionada com o braço? Não é, mas sim com os braços abertos, né? Obviamente, a distância entre as pontas dos meus dedos não dá uma braça oficial, porque eu não sou uma pessoa alta, tá? Mas uma braça oficialmente é cerca de 2,20 metros. Uma braça quadrada é um quadrado 2,20 por 2,20. Quanto é que vai dar isso daí? 2,20 por 2,20 dá 4,84. Então dá 10 mil braças quadradas, tá? Paulo, agora eu vou conhecer seus 8 alqueires aí. Vamos conhecer os 8 alqueires do Paulão, tá? Vamos lá. E nos 8 alqueires paulistas do sítio do Paulão, quantos campos de futebol vão caber? Um campo de futebol oficial é um retângulo de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. São 10.800 metros quadrados. 8 vezes 24.200 é igual a 193.600. Dividido por 10.800 dá 17,92. Ou seja, no sítio do Paulão cabem cerca de 18 campos de futebol. Toninho, isso aqui que você trouxe a gente, o que é exatamente? Esse é um viveiro final da muda antes do campo. Antes do campo. Antes tá. do campo. Quanto tem aqui de mudas? De muda Aproximadamente. temos aqui 28 mil. 28 mil. Eu acho isso daqui um contexto fantástico para trabalhar a ideia do aproveitamento ótimo, né, da área, não é verdade? É verdade. Essa imagem, né, impactante, né, de 28 mil mudas, ela sugere problemas interessantes. Por exemplo, você imagina que a gente consegue descontar O corredor? o corredor, né, e que essa é uma região quadrada, né? Então são 28 mil mudas, então dá para a gente calcular a medida da lateral, achando a raiz quadrada do 28 mil, saber quantas mudas tem. Se ela tivesse
inteirinha colocada, né? Se não tivesse Exatamente. corredor, aí daria para considerar que cada muda representa um pedacinho da área do... Mas só a Total. imagem, para mim, já é suficiente para formular um problema interessante para as crianças. É, bem interessante. Um dos principais problemas da agricultura é decidir como distribuir as mudas de uma plantação de modo a obter o melhor rendimento da terra. De todos os retângulos com perímetro fixo, o quadrado é o que tem a maior área. E de todas as figuras planas com perímetro fixo, o círculo é a que tem a maior área. Toninho, estou vendo essa cultura de palmeira aqui, ela tem um padrão aritmético, geométrico. Como é que você determina aí o espaçamento entre as mudas? Nas palmeiras funciona assim, funciona 1,5 entre plantas Entre plantas? e entre ruas são 2 metros. 2 metros. 2 metros. Quanto tem de terra nessa parte aqui? Aproximadamente quanto? Essa área aqui é para ter uns 10 mil metros, um hectare. Né? 1 hectare, então se a gente fizer uma estimativa, deve ter umas 3 mil plantas, então. 3 mil plantas? Aproximadamente. Lilian, essas informações que o Toninho está dando, me veio à cabeça algum tipo de atividade que a gente pode fazer correlacionando área e perímetro. Tem uns exercícios clássicos de fixar o perímetro e determinar a área máxima. Trabalhar com perímetro fixo, isso desemboca em funções de segundo grau, não é verdade? Funções de segundo grau e aí determinar o ponto de máximo da função. E o máximo seria o valor da área, a superfície máxima. Por exemplo, se eu imaginar que você tem 16 metros de arame e você quer cercar uma área máxima para plantar, sei lá, cebolinha, tempero, coisa parecida, mas você quer o máximo. Se essa região a ser delimitada é um quadrilátero, o que dá para fazer? Um retângulo 1 por 7, cuja área é 7. Ou 2 por 6, o perímetro vai ficar fixo, né? Vai ficar fixo 116, né? 2 por 6, daí dá a área 12. 3 por 5, 15. 15 e 4 por 4, 16. Então, o quadrilátero com a área máxima em um perímetro fixo vai ser o quadrado. Agora, e se não fosse um quadrado? Aí o problema fica mais complexo. Aí a figura com a área máxima é o círculo com aquele perímetro determinado. Agora, não é muito comum plantações delimitadas por círculo, né? Como é que é isso daí? Aqui é um terreno retangular, mas existe algum tipo de plantação que a área é um círculo? Existe sim. Nós temos hoje plantações safrinhas, né? Aham. Que são plantadas com pivô central. O que é um pivô? Pivô central é uma irrigação com hastes determinadas. Como se fosse o braço de uma grua. Braço que ele rola. Ele vai irrigando. Né? Ok. Então ao o raio de uma circunferência. O tamanho. Então isso é um contexto interessante para trabalhar a questão de área do círculo, não é isso? Agora, na vida prática, ninguém está muito interessado em cercar essa região, né? É um círculo por causa do mecanismo, não é isso? Do mecanismo, com aproveitamento máximo de área irrigada, né? Irrigada. Oi, seu Paulo. Como é que você faz para determinar a dosagem de remédio para o gado? Pelo olho, né? O olho a gente sabe, eu já trabalhei numa fazenda que tinha balança, né? Aqui como já não tem, a gente tem que estimar pelo olho. Quer dizer que depende do peso do gado, né? Depende do peso. Tá. Depende do peso. Agora, aqui não tem balança, você vai no olhômetro. Agora, e quanto é que você acha que pesa esse animal aqui? 210 quilos. 210, porque ele não é um animal adulto, né? Não. Agora, você sabe como é que agricultores africanos do interior da África utilizam métodos para determinar o peso? Lá não tem tecnologia. Eles medem o comprimento do dorso aqui, do corpo principal do animal e a circunferência. Então, o que eles fazem é imaginar que o animal pode ser equivalente a um cilindro. Então, quando eles medem a circunferência da barriga do boi, eles estão calculando o comprimento da circunferência, que é 2πr.
Com isso a gente pode determinar o raio ou o diâmetro. E calculando esse comprimento aqui, é como se fosse a altura do cilindro, né? Então eles sabem que o peso do boi vai ser aproximadamente o equivalente ao volume desse animal, se ele fosse um cilindro desse tamanho, cheio de água. É por isso que a gente trouxe a corda, então, Isso né? aí, então vamos medir o comprimento do boi. Está dando aproximadamente 1,20, né? 1,20. Agora vamos ver a circunferência da barriga do boi. Porque você percebe que a cabeça ela vai compensar com áreas, é claro que a barriga é a parte maior, né? Então eu vou compensar partes, como se eu estivesse fazendo composição e decomposição. O que deu aí? 1,80, né? Então deixa eu fazer as contas aqui. Eu sempre trago minha calculadora quando eu vou pro campo. 1,80 dividido por 6,28, isso daqui está dando tal, agora vezes 1,2, tá? Deu aproximadamente 200 e pouco. Era mais ou menos o que você tinha previsto, né? 210. Vocês gostam de matemática? Sim, eu gosto. Vocês gostam de Amora também? Eu vou contar uma história para vocês. Vocês já leram João e Maria? Sim. Então, ó, o João e Maria saíram para colher amora, tá? Aí eles colheram um monte de amora. Aí o João chegou para Maria na hora de dividir e falou assim, ó: 4 para mim, 3 para você. 4 para mim, 3 para você. Quem é que tá saindo ganhando de amora agora? O João. O João. Por exemplo, se a Maria ficar com 6, quantas ficam pro João? 8. Foi rápido aí. Se ela ficou com 60, lembra? 4 para mim, 3 para você. 80. Como você é rápido, rapaz. É muito bom você. Agora é o seguinte, no outro dia a Maria resolveu dar o troco. Então ela fez assim: agora eu que vou distribuir. 3 para mim, 2 para você. 3 para mim, 2 para você. Tá? Quem que tá ganhando mais agora? A Maria. A Maria. A Maria. Quando o João fala 4 para 3, 4 para 3, 4 para 3, tá certo? Uma razão de Ele fato. tá ficando com mais de 30% a mais do que as amoras da Maria. Agora, quando é a Maria? Que faz 3 para 2, 3 3 para pra- 2. A Maria está levando 50% a mais. Quer dizer, a fração 4/3, ela é menor do que a fração 3/2. Eu vou te mostrar um procedimento muito conhecido, utilizado na antiguidade, na Idade Média, que era um procedimento para determinar a profundidade de um poço. Você tem que descer no poço, é claro, né? Os antigos eles usavam um aparato chamado quadrante, que é um quadrado de madeira com a base em escala. Por exemplo, faz de conta que aqui tem 10 centímetros, ok? Então, a partir deste vértice, eu viso, ó, com essa linha eu vou visar o fundo do poço, tá vendo? Ó, aqui você consegue imaginar 2 triângulos semelhantes, concorda? Concordo. Tá? Então, me mostra aí os 2 triângulos semelhantes. Tem um aqui no quadrante, triângulo pequenininho aqui. tá? Que E aqui seria a altura do poço. a profundidade do poço, né? A profundidade do poço. E aqui, Aqui, o diâmetro. então, é só resolver uma regra de 3 simples. Sim. O diâmetro do poço eu meço diretamente e as medidas do triângulo pequeno eu meço aqui no quadrante. É aqui que o senhor vai cavar o poço? É aqui. E como é que o senhor faz para a circunferência ficar certinha? Eu uso essa vara aqui, aí coloco ela dos dois lados. Nas duas pra lá e direções pra aqui? cá, nas duas direções. Aí eu começo em volta, A cavar. ao circo, cavar em circo. Você viu que legal? Tem uma ideia geométrica aqui, né? O diâmetro, que é a vara dessa circunferência, também é diagonal do quadrado. Ou seja, está embutida a ideia de que o quadrado está inscrito na circunferência. Exatamente. Então, não vamos atrapalhar não, pode continuar fazendo o poço. Eu costumo dar um problema para os alunos que parece meio que piada, né? Que é assim, você imagina um poço fictício de 1 metro de diâmetro por 10 metros de profundidade. Faz de conta que um homem cava esse poço
em 10 horas. Quantos homens são necessários para cavar o mesmo poço em 10 minutos? Como a regra é inversamente proporcional, que eles vão ver que precisam de 60 pessoas. Agora você consegue imaginar 60 pessoas dentro desse poço? Impossível. Isso é importante para mostrar que o modelo matemático ele tem que voltar para a realidade para ver se ele se adapta à realidade. Ou seja, nem tudo é proporcional. Estou vendo aqui 6 baias. Quantos animais estão cabendo em cada baia? Em torno de 27 a 30 baias. Quer dizer, no máximo estão cabendo aqui 30 vezes 6, 180 animais aqui. Exatamente. 180 animais. Ele comporta até um pouco mais, mas isso é para eles terem, assim, bem tranquilidade no lugar que eles vivem. Que fase que estão esses animais aqui? Esse aqui está na parte inicial para crescimento. Para crescimento. Isso. Então, eles são alimentados com ração, não é isso? Ração. O consumo de cada animal por dia é de aproximadamente quanto? Nesse caso aqui, esses animais aí devem ser em torno de 300 a 400 gramas por dia animal. Por dia, animal. Isso. Tá. Agora, esse recipiente de ração aqui, quanto cabe aqui de ração? Aí cabe 80 quilos. Ó, esse recipiente aqui, ele se assemelha a uma pirâmide truncada. Quer dizer, é possível usar algumas ferramentas matemáticas para calcular o volume desse recipiente. E essa é uma boa dica de atividade para a sala de aula. Lilian, sempre que eu estou num ambiente rural como esse aqui, por exemplo, nesse caso aqui que tem uma baia de suínos, eu me lembro de um problema clássico que aparecia em livros antigos, que tinha um enunciado que relacionava porcos e galinhas. O enunciado é o seguinte: num dado sítio tem porcos e galinhas, contando todas as cabeças, são 36 cabeças. E contando todas as patas, são 112 patas entre porcos e galinhas. Então eles perguntam, o enunciado pergunta quantos são os porcos e as galinhas. Você consegue imaginar qual era o objetivo de um problema como esse? Para resolver sistema de equações com 2 variáveis e 2 incógnitas. Que se espera que chamar porcos de X, galinhas de Y. Como é que ficaria o sistema? X mais Y igual a 36 e 2x mais 4y igual a 112. Tá. A ideia é essa, né? Quer dizer, apresentar uma suposta aplicação de sistemas de equações. Mas aí, uma vez eu formulando isso para um aluno, ele apresentou uma solução super engenhosa. Imagina que todos os porcos levantem as patinhas de trás. São 36 cabeças. Quantas são as patas no chão? 72. Que é 2 vezes 36. 2 vezes 36. Tá. Como eram ao todo 112 patas, então quantas patas estão levantadas? 112 menos 72, 40 patas estão levantadas. Todas de porcos. Dividindo por 2 dá? 20. Então 20 são os porcos. Como eram 36 cabeças, 36 menos 20? 16. Então, Lilian, eu acho que a gente conseguiu mostrar uma grande diversidade de situações contextualizadas para explorar a matemática a partir do campo, do meio rural, esse tipo de contexto. Nós conseguimos abordar tanto a geometria quanto a parte de medidas, que é uma coisa que num contexto rural fica muito mais significativa. Certo. Tem uma cultura muito rica esse ambiente, né? Muitos professores me escrevem ou pedem dicas de como é que eu posso ensinar tal conteúdo de modo que seja interessante para os alunos. Olha, aqui a gente trabalhou com medida de terreno, com formas, deu um sentido para a trigonometria. Você gostou daquelas ideias de distâncias inacessíveis? Uhum. Né? Isso dá para simular tanto em lugares mais amplos, como aqueles que a gente explorou, como também num bosque, medindo a altura só da árvore. Então, que outras ideias você acha que a gente ainda pode explorar nesse contexto do meio rural, do campo, da produção? Por exemplo, quando a gente fala de líquidos, a gente poderia explorar o leite da vaca e falar Isso dá mote para explorar proporcionalidade, volumes, medidas, etc. Pois é, eu acho que isso que a gente mostrou dá sentido para uma das recomendações dos parâmetros curriculares, que é trabalhar com projetos interdisciplinares, não é? Então você gostou todo esse trabalho que a gente fez? Adorei. Então vamos comer um queijinho lá, que o pessoal fez com leitinho.
Esse foi um belo cenário onde o professor Bigode e a professora Lília exploraram a matemática prática. Se você dá aula em escolas rurais ou pode levar seus alunos ao campo, aproveite para dar aulas criativas, explorando o que o sítio ou a fazenda podem oferecer, porque também aí tem matemática em toda parte.